Então, sobre essa questão da multipolaridade, né? Se o Brasil voltar a conversar com os Estados Unidos, existe a possibilidade de ter algum prejuízo nessas conquistas de mercados? Porque a gente tem uma limitação de venda, uma limitação de comércio, né? Veja bem, a economia brasileira é uma economia que tem muita capacidade de se adaptar às crises. Já passamos, lembra a Maralinha de 2009, 2008, né? 2011, passando pela crise de 14, 15, e passando pela pandemia. Não podemos esquecer isso. Então, nós somos um país capaz de nos adaptar com criatividade, muitas vezes com sacrifício, como foi na pandemia, desnecessário em parte, se fosse outra política do governo Bolsonaro, nós superamos. Os produtos que o Brasil exporta, por exemplo, café. Os americanos, se não me engano, consomem 8 milhões de sacas de café. O Brasil e a Colômbia produz 12. Então, nenhum país pode substituir isso. Por isso que os produtores de café estão contra. Por isso que os Estados Unidos têm uma economia do café, os americanos tomam café para caramba, de água. Como se fosse, acho que toma mais que água, então. Não posso estar falando, vai ter um erro, mas pela convivência que eu tive com amigos americanos durante o dia, trabalhando tudo. Então, não tem como sair não tem café no mundo. O mundo é comprador em carne, açúcar, café, vários produtos. Quem produz carne e define o mercado mundial é os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália e a Argentina. E esses países não estão com excesso de produção, pelo contrário, estão naquela fase que as matrizes precisam ser repostas, entendeu? Então, há realidades econômicas. Depois que nossos exportadores, nossos empresários, têm novos mercados na Ásia. O Vietnã, hoje, é mais importante para o Brasil que muitos países da Europa. O México mesmo passou a importar mais carne do Brasil. Qual é o destino dessa carne? Todo mundo sabe qual é. Então, é um pouco... evidentemente, as sanções, como tirar o país do sistema financeiro, bloquear as reservas do país, já é uma agressão, já é uma coisa quase que uma guerra. Mas tarifas, outra coisa, esse custo das tarifas será transferido para o povo americano. Significa inflação e insatisfação. Você vê que os Estados Unidos teve um problema de gripe aviária, o ouro disparou o preço. Inclusive, teve quase efeito aqui no Brasil, porque o mundo está todo interligado. Então, você mudar as cadeias produtivas hoje, por exemplo, o celular, quantos países e quantas dezenas de empresas produzem tudo que está aqui dentro desse celular? Então, você não vai recompor as cadeias produtivas internas. Cada país tem que buscar seu caminho de inovação industrial, que é mais importante, porque é a economia mecânica para a economia digital, como houve a economia para a automação. Como no passado houve o vapor, depois o aço e a energia elétrica, entendeu? Quer dizer, a economia, você tem que adaptar, o teu país tem que correr atrás da revolução tecnológica e descer essa... E o Brasil é um país altamente desenvolvido. Se você olhar o sistema bancário brasileiro, o nosso PIX, o comércio brasileiro, os serviços no Brasil, porque senão nós ficamos mesmo como nós temos muita pobreza, muita desigualdade, nós às vezes também subestimamos o que é o Brasil, entendeu? Lógico que nós gostaríamos que não houvesse, e são desnecessárias essas medidas tarifárias, porque todas as questões que nós temos com os Estados Unidos podem ser resolvidas no OMC ou em negociação bilateral, ou quando diz respeito ao Mercosul, com nossos parceiros do Mercosul. Nunca o Brasil foi um país de não cumprir os acordos internacionais, de não acatar a arbitragem internacional. Nós já perdemos várias arbitragens internacionais e acatamos. Agora, esse rompimento das regras do jogo para criar uma nova ordem internacional que só atende aos interesses dos Estados Unidos não terá futuro no mundo de hoje. Porque os Estados Unidos não dirigem o mundo de hoje. Ele pode ter força militar, pode ter a força do dólar, mas o dólar vai perdendo valor. Vai perdendo poder à medida que ele é usado para a guerra, por razões políticas, por razões econômicas. Porque todo país diz, eu sou vulnerável amanhã, e levam todas as reservas, me tiram do sistema. A própria Europa e muitos países como o Japão, a China, começam a adotar medidas para não depender totalmente do dólar. Vamos lembrar que a libra esterlina, que era a moeda do mundo, ancorada, evidente, no padrão ouro, né? Até a Primeira Guerra Mundial, particularmente até a Segunda, deixou de existir em 30, 40 anos. E hoje nós temos, inclusive, a criptomoeda, né? O próprio Pix é uma moeda, né? O Pix é uma moeda. E o Pix cada vez mais vai atendendo a necessidade das empresas, dos serviços, do comércio,
e de cada um, de cada cidadão, cada família. E de uma economia, de um aumento da produtividade extraordinário, como foi o papel do celular. Então, nós temos que acreditar, ter confiança, também na capacidade nossa, do nosso país, de resolver os problemas, entendeu? De não se envolver em guerras, não se envolver em conflitos totalmente desnecessários. Porque o que interessa para nós é o bem-estar da família brasileira, é o crescimento da nossa economia, é o fortalecimento do Brasil, né, como nação, como país, inclusive do ponto de vista democrático, né? Melhorar e aprofundar a nossa democracia, e criar melhores condições de vida para os brasileiros, porque o objetivo da economia tem que ser o bem-estar de cada cidadão, de cada família e do país. Não pode ser de só o capital financeiro, só os empresários, só o capital agrário, só o capital industrial, só o capital comercial. Não. A classe trabalhadora, a classe média, os pequenos microempresários, todos eles têm que ter uma participação e têm que ter um retorno do que eles contribuem para a economia do país. Essa é a nossa discussão da reforma tributária, que é uma maneira de você desconcentrar a renda no Brasil e fazer o Brasil crescer mais, porque o Brasil tem uma demanda muito baixa, porque a massa salarial que vem, ou a renda e os lucros que vêm para a maioria dos brasileiros é expropriada pelo juro alto e pela estrutura tributária de ponta cabeça. Os que têm não pagam, os que têm pouco ou não tem, paga imposto, então não pode, tem que mudar. E a sociedade já tomou consciência disso. Hoje, 60% dos brasileiros apoiam, como também é uma discussão séria sobre as condições de trabalho, da precariedade do trabalho, dos subsalários, né? Das jornadas muito extensas. A juventude não está aceitando, é uma verdadeira rebelião na juventude de aceitar condições de trabalho, por isso que o 6x1, a revogação do 6x1, acabou virando um tema como se fosse um jogo, né, entre a seleção brasileira e a seleção colombiana, ou entre o Palmeiras e o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. Todo mundo comenta, todo mundo discute que há uma politização da nossa sociedade, tomada de consciência, como houve nesse final de semana, que o país não pode mais conviver, né, com essas emendas positivas, com o técnico da impunidade, quer dizer, estender o Código Penal a imunidade e o foro privilegiado que os parlamentares têm. Isso não tem senso, não vai aceitar. Como não vai aceitar também, né, dar anistia àqueles que tentaram dar um golpe de Estado. As pessoas estão esquecendo. Os próprios deputados e senadores não têm vergonha de defender a anistia, porque o parlamento foi destruído, a casa deles, onde o povo os coloca para servir o povo, foi destruída. Não são arruaceiros baderneiros, destruíram o Congresso Nacional, destruíram o Planalto, destruíram o Supremo Tribunal Federal. E se tomasse o poder, o que mais eles destruiriam se tivesse tomado o poder? Essa é a pergunta que cada brasileiro... A nossa liberdade. Eles falam que defendem a liberdade, mas é a nossa liberdade. E o Brasil, porque eles falam que são patriotas, que defendem os interesses nacionais, mas estão apoiando o Trump, estão apoiando as medidas norte-americanas.